Vicky Almeida entrou. Oi, Vicky. Oi, gente. Galera entrando aqui. Legal. Pamela, você falou que não vinha, apareceu. Que belezinha. Vamos esperar a galera chegar. Muito bom. Que bom, Pam, que você conseguiu. Legal. A Vicky tá aqui acenando e tá aqui na sala também. Escreveu oizinho, oi Vitória. Oi Murilo, saudade, que legal você aqui. Cadê a esposa? Sandrinha, e quanta gente legal. Sim, que saudade de você, meu. E aí, Tati, tô bem, tu? Que legal, Mundo Azul dos Bebês, adoro a sua página, muito legal. Saudades também, Pam. Gente, que legal, um monte de gente aparecendo por aqui. Confesso que é a minha primeira experiência, né? Enquanto o povo tá chegando, contar um pouquinho de onde que veio essa ideia. Nessa semana, as meninas lá de Caraguá fizeram... Nessa semana não, semana passada, na sexta-feira. As meninas fizeram um chá da tarde entre elas, para falar algumas coisas, né? Oi, Márcia, a prima também na rede, que legal. Então, essas meninas lá de Caraguá se reuniram para falar um pouquinho sobre tempo de espera, sobre afetividade, sobre temas femininos como um todo. E aí elas me pediram, né, que eu gravasse um vídeo falando um pouquinho dessas realidades aí a partir da fé e a partir da minha experiência, né? E aí eu falei, puxa, talvez seja legal compartilhar isso numa live, né, na rede como um todo. E aí eu achei que poderia ser interessante isso, e por isso que acabei lançando essa ideia. Nem sempre dá para estar em todas as missões, né, dos sarados, e eu acho que a gente tem que usar a internet como um todo, né, em nosso auxílio, né? É uma maneira de chegar em mais lugares, em mais pessoas ao mesmo tempo, né? Que maravilha. Bom, acho que já tem uma galera aqui curtindo, participando. Eu acho que é legal deixar claro que a proposta é falar com base na fé, né? Naquilo que eu creio e dentro da minha história, né? Simone, que legal, que bom que você conseguiu vir também. E a ideia é tratar desses assuntos. Eu sei que tem os meninos aqui, né? Até foi interessante que quando eu fui pesquisar com a galera quais os temas dentro dessa realidade, né? De tempo de espera, de afetividade. Foi interessante que um dos meninos na rede escreveu: os meninos também vivem esse tempo de espera, né? Por algum motivo, não sei pelo qual, às vezes a gente acaba direcionando muito mais para as meninas. Mas meninos, se sintam bem-vindos. Por favor, coloquem aqui também possíveis dúvidas, perguntas, aquilo que vocês desejarem, tá bom? A ideia é falar, né, dentro desse tema, de repente 30 e solteira. Por que eu escolhi esse tema, né? Porque foi quando caiu a ficha na minha vida. Eu tinha 30 anos e aí eu rompi um relacionamento que estava longe de ser a vontade de Deus, né? Só que aí, aos 30 anos, você recomeçar, eu lembro que eu converso até, né, passei por um processo de terapia, e eu lembro que eu falava com a minha psicóloga, apesar da escolha ter sido minha, né, eu falava assim pra ela, nossa, mas eu tenho uma preguiça de recomeçar, né, 30 anos já, nossa, quanta coisa eu vivi, quantos relacionamentos, e puxa, chegar nessa idade sem ter alguém para dividir para todo sempre, né, porque essa é a nossa proposta enquanto cristãos católicos, é o sacramento do matrimônio.
E aí eu lembro que eu falava isso pra ela, "Ai, que preguiça, né?" E porque foi assim, de repente eu me vi com 30 anos e solteira, ou seja, ao longo de toda a minha vida, né, os relacionamentos que eu havia vivido não me levaram para o lugar que eu desejava, que era o sacramento do matrimônio. Nas duas grandes situações, eu tive 2 longos relacionamentos, eu acabei rompendo, né? Eu lembro que eu falava assim, é realmente a vontade de Deus que esse relacionamento chegue ao fim. Mas dizer que eu estava bem diante disso, não. Né? Então foi preciso até de um auxílio, de um apoio de um profissional, né? De um psicólogo, para me ajudar a caminhar a partir desta realidade, né? E aí, quando a gente fala em tempo de espera, e antes de falar de tempo de espera, de como viver isso, a proposta hoje é falar um pouco sobre identidade, né? Especialmente a identidade feminina, né? Já que o meu público aqui nas redes sociais é bastante feminino, né? Porque se identifica talvez com a minha história de espera e depois de viver aquilo que Deus tinha para mim e pro meu esposo, né? Então, especialmente aí a questão da identidade feminina, porque não adianta falar de esperar alguém em Deus se eu não sei quem eu sou. Você já se perguntou aí quem é você? Quem é você? Responde para porque algumas pessoas, quando eu faço essa pergunta, dizem assim: puxa, eu sou médico, sou advogada, sou... Não, isso é o que você faz. Mas quem é você diante de Deus? Né? Quem é você diante do espelho? Né? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é quem nós somos. Porque se a gente não sabe quem a gente é, qualquer coisa nos define. A novela nos define, o feminismo nos define, a vizinha da esquina nos define, a música nos define. Outro dia, zapeando eu estava na espera, na verdade, de uma consulta, e aí passou uma chamada e a música dizia assim: quer ficar com ela, fica, mas fique sabendo que eu vou ser seu caso o resto da vida. Ou seja, a pessoa não sabe mesmo quem ela é, porque ela escolheu ser a segunda pessoa, né? Então é isso, quem não sabe quem é, acaba permitindo que os outros definam, né? E acaba aceitando migalhas que o mundo oferece, enquanto Deus tem um banquete ali do lado para oferecer, né? Então, até uma frase que eu acho é de um autor desconhecido, né, e eu acho muito interessante, que diz assim: seja o tipo de mulher que quando os teus pés tocarem o chão todos os dias pela manhã, o diabo diga que droga, ela se levantou. É essa mulher que Deus quer que nós sejamos, né? Só que só é possível ser essa mulher se eu tenho total consciência, plena consciência de quem eu realmente sou. E quem é que eu sou? Né? A Santa Teresinha dizia que eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Não me importa o que o meu vizinho pensa de mim, importa o que Deus pensa de mim, né? Então, a partir desse pressuposto, a gente vai adentrando aí a profundidade, né? Dessa realidade do que sou eu, né? Primeira coisa, eu recebi um nome de Deus, né? Apesar de ser os seus pais que fizeram essa escolha, Deus me chama pelo nome, né? Então, meu nome é Cíntia, podem existir diversas Cíntias, né? Mas eu sou única diante de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que ter certeza e consciência é do meu ser único diante de Deus, pelo meu nome. Né? A outra coisa é que eu sou filha de Deus, amada, imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E isso ninguém pode tirar de você, entende? Porque se você, algum momento da sua vida, se esquecer que você é imagem e semelhança de Deus, que você é filha amada por Ele, você vai começar a aceitar qualquer tipo de amor que o mundo te oferecer.
né? E é muito lindo o quanto que Deus nos ama, e Ele nos ama profundamente para que, fazendo a experiência com Ele, com o amor perfeito, a gente não se adeque que a gente fique com qualquer migalha de amor que nos ofereçam por aí. Por isso que Deus faz questão de nos amar até o último, né? até a cruz, para que a gente, tendo feito essa experiência, a gente não receba e não aceite migalhas de amor, né? Então, eu tenho um nome, é por esse nome que Deus me chama, eu sou filha de Deus, amada por Ele, né? Desejada. Antes que os meus pais tivessem me desejado, Deus me desejou em primeiro lugar, né? Depois, eu sou mulher. Quanta confusão a esse respeito, não? Né? Tantas novas ideologias a respeito do ser. Eu sou mulher, porque Deus me fez assim, né? Então eu sou mulher e auxílio necessário. Lá em Gênesis, Deus vai dizer, né? Ezer, essa é a palavra, o auxílio necessário, o auxílio de Deus, o socorro do alto, tirada do lado do homem, não melhor e nem pior, igual, né? Tirada do lado. Então, ter essa consciência do meu ser mulher, para que nada e nenhuma ideologia me confunda, me tirem dessa verdade, né? Antes de continuar, gente, se vocês quiserem fazendo perguntas ao longo da nossa conversa, eu acho que tem que ser um bate-papo aqui, né? Falar somente, acho que não é o propósito. O propósito é a gente conversar, né? Então, se ao longo do caminho dessa nossa live de hoje, vocês tiverem dúvidas ou quiserem colocar algum ponto ou perguntar, por favor, né? Que vocês possam fazer isso. A outra realidade da nossa identidade é o ser cristã católica chamada a algo específico dentro da igreja. Então, voltando lá, o meu nome é minha identidade. Eu sou Cíntia, filha de Deus, feita à imagem e semelhança dele, né? Mulher, auxílio necessário, né? Tirada do lado do homem, não superior nem inferior a ele, do lado. Cristã católica, jovem sarada. Esse é o meu chamado específico dentro da igreja, né? Viver um estilo de vida dos jovens sarados. Então esse é o meu chamado, né? O Renan tá dizendo assim, em Salmos fala que Deus nos fez extraordinariamente maravilhosos. Olha aí para quem tem baixa autoestima. É Deus dizendo, né? Que nós somos maravilhosos aos olhos dele, e é uma verdade. E por fim, o meu estado de vida, chamada a ser esposa e mãe. E independente, e aí eu acho interessante que algumas pessoas até colocaram, até antecipando um pouquinho, quando eu estava pesquisando sobre os temas, algumas pessoas falaram assim, mas como que eu sei que o meu chamado é o matrimônio? Na verdade, todos nós somos chamados, em primeiro lugar, a ser casados, né? Nós somos chamados a Márcia tá dizendo aqui exatamente, minha prima, que linda, obrigada pela presença. Ninguém melhor para saber do que Deus, né? Ele nos ama muito e todo dia sei que estou no seu colo, verdade. Precisamos, né, recorrer a esse colo. Então, independente de qualquer coisa, acima de tudo, o nosso primeiro chamado é o chamado ao matrimônio. Esse foi o sacramento que Deus instituiu lá no Gênesis, né? E aí, quando uma pessoa, por amor a Deus, por amor à igreja, abre mão desse primeiro chamado e se dedica exclusivamente ao reino de Deus, como uma freira, como um sacerdote, um irmão, um celibatário, ele não deixa de ser chamado a ser esposo ou esposa e pai. A diferença é que ele vai ser, ou ela, né, vai ser esposa de Cristo ou da igreja,
e pai ou mãe espiritual de muitas vezes, né? Eu nunca canso de ouvir o Padre Edmilson falando, talvez se eu tivesse optado por casar, eu não teria filhos tão lindos quanto os que eu tenho dentro dos Jovens Sarados. E é uma verdade, né? Porque a maternidade, no nosso caso, mulheres, né? A maternidade e o chamado esponsal, ele tá dentro de nós desde sempre. Então, o que pode acontecer é um discernimento de que eu vou dedicar toda essa força, né, que Deus coloca em nós da maternidade e do chamado esponsal para a igreja, a serviço do povo de Deus para a construção do reino. Não que os esposos e as esposas e os maridos não são chamados à construção do reino, ao contrário, são muito chamados, né? Mas existem aqueles que vão se dedicar 100%, né? Então essa é a diferença, né? Todas nós somos chamadas ao matrimônio, sim. Porém, algumas vão abrir mão desse sacramento, né, instituído por Deus desde o Gênesis, para então se entregar à igreja, né? Então é isso, né? Então, quem que eu sou? Eu tenho um nome, eu sou filha de Deus, eu sou mulher e auxílio necessário, eu sou cristã católica, no meu caso, jovem sarada, e sou chamada a ser esposa e mãe, né? Então eu queria que você fizesse essa experiência. Escreve aí, né, para que ninguém tire de você a sua identidade, o seu nome, né? Então eu vou me colocar, qual que é a minha identidade? Cíntia Lima Batista Almeida, filha de Deus, feita à imagem e semelhança dele, mulher, auxílio necessário, né? Tirada do lado do homem, não melhor nem pior, igual, né? Cristã católica, jovem sarada, e o meu estado de vida é ser chamada ao matrimônio, né? A Vitória escreveu aqui: Deus é tão incrível, tão maravilhoso, que nos perdoa por todos os erros cometidos antes de viver conforme a vontade dele. E mesmo não vivendo, ele nunca desiste de nós. Isso é uma verdade. Imagina, Deus jamais vai desistir de nós. Não importa o que eu faça, né? Não há nada de tão bom que faça Deus me amar mais, nem nada de tão ruim que faça Deus me amar menos. Não está em nós a capacidade de Deus amar, né? A Suelen escreveu aqui: eu sirvo na igreja e quero me dedicar ao reino, mas desde sempre quero casar e ter filhos, super ansiosa para que tudo isso aconteça. Isso aí, Suelen, né? E se você está vivendo esse tempo, eu quis trazer hoje nessa primeira live a identidade, porque não tem como é que eu vou esperar alguém se eu não sei quem eu sou? Porque essa coisa de metade da laranja é a maior mentira que o mundo tem pregado em nós. Eu não tenho que buscar em alguém aquilo que falta em mim, eu tenho que buscar em Deus o que falta em mim, né? Então não existe essa coisa de metade da laranja. Eu sou uma pessoa inteira que encontrou uma pessoa inteira e juntos vamos viver aquilo que é a vontade de Deus. E para nós aqui em especial, e trazendo a minha história, é sim evangelização hoje das famílias, né? Então é possível, super possível e necessário. A nossa igreja está precisando de casais que testemunhem a vontade de Deus, né? Afinal de contas, todo mundo aí fora diz que o casamento é algo falido, que é uma instituição que já era. Mentira, né? O casamento é o chamado primeiro de Deus na nossa vida. Aí a Nanda disse assim: sei que eu sou chamada ao matrimônio, porém meu casamento era abusivo e terminou numa necessária separação. Porém, tenho muita vontade ainda de ter a minha família, mas a igreja não permite uma segunda união. Depende, Nanda. Você pode entrar com o processo de entendimento se aquele teu primeiro casamento foi nulo. A igreja é super aberta
a entender a nulidade de um casamento, né? Se a igreja olhar para a sua história, né, e perceber ali, naquela relação que você teve, que não houve um casamento, você está liberada. Mas é preciso seguir com o processo, né? Iniciar esse processo, seguir e ser dócil o suficiente para receber a resposta da igreja. Então, para você, em especial no seu caso, eu indico que você busque um sacerdote aí na tua região e que você entenda com ele como é que faz esse pedido, né? Essa entrada nesse processo. E que mais? Bom, fora que tudo aquilo que nós vivemos, né, Deus cuida de nós, né? Deus está no controle de tudo. Nas minhas escolhas, eu tive 2 relacionamentos fora da vontade de Deus, né? Longos, mas... E aí enquanto namorada, não enquanto casada, né? Mas Deus recalculou a rota, né? Deus foi além e me resgatou. Porque até outro dia falava para umas amigas, dá um frio na barriga de pensar onde é que eu estaria se ele não tivesse entrado na minha história. Talvez eu estivesse vivendo, com certeza, na verdade, eu estaria vivendo um relacionamento que não era plano de Deus na minha vida, né? E só de pensar nisso me dá um certo desespero, assim, dá um medo grande. Que mais? Aqui a Pamela, independente do local em que eu sirvo, o que me faz ser quem eu sou, diz da minha intimidade com Deus. Meu chamado vai ser manifestado a partir do meu dispor de coração. Exatamente. Né? É impossível a gente corresponder a um chamado se a gente, primeiramente, não tem ideia da nossa identidade. E aí a gente vai, é que nem aquela música horrorosa que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Quem é quem tem as rédeas da minha vida nas mãos sou eu, a partir das escolhas que eu faço em Deus ou fora de Deus, né? Cibele, sobre a espera em si, tem tanta coisa para falar que eu separei uma live específica que eu acho que vai ser amanhã. Deixa eu ver o que eu separei. Não, amanhã a gente vai falar um pouco de afetividade nesse mesmo horário. Mas o tempo de espera eu vou tratar no sábado, nesse mesmo horário, porque foram tantos temas que eu achei por bem dividir em 4 tópicos, né? 4 lives. A primeira é essa de hoje, da identidade feminina, porque, de novo, não dá para seguir numa espera, não dá para dar passos na direção de um relacionamento se eu não sei quem eu sou, né? Depois, amanhã a gente vai falar sobre afetividade, sobre cura na afetividade, sobre quais os passos que eu preciso dar nessa direção. Aí no sábado a gente fala do tempo de espera e no domingo muitas pessoas querem saber um pouco da minha história com o Marcos, da minha história enquanto solteira. Então no domingo vai ser uma noite de testemunhos. Pode ser, Cibele? A gente trata desse assunto mais lá na frente. O Marcinho, que alegria você por aqui. Casamento é doação, renúncia e decisão. E Deus é o amor que nos une e nos ampara. Verdade, é isso mesmo, né? Outra coisa que a gente tem que ter consciência é o pra que casar, né? Sibeli. Pra que casar? Não sei se você já parou pra pensar nisso, principalmente as meninas que estão solteiras, né? Ou os meninos. Pra que uma pessoa se casa? Tem uma situação lá num evangelho que os fariseus falam assim para Jesus: então, a mulher casou, o homem morreu. E aí ele foi, né, morreu. Aí ela casou com o irmão dele, porque lá naquela época os judeus tinham essa prática, né? Uma mulher que ficasse viúva, ela casava com o irmão do marido para não ficar desamparada.
E aí o marido dela morreu, aí ela casou com o irmão morreu, e aí assim foi sucessivamente até 7 maridos. Aí eles perguntam pra Jesus, e aí, lá no céu, de quem que ela vai ser a esposa? E Jesus fala assim, no céu não tem essa realidade de matrimônio, vocês vão ser todos como irmãos. Aí eu pergunto pra você, eu quero aí que vocês me respondam, por que então que a gente casa aqui nesse plano? Dre, obrigada pelos parabéns aí enquanto o povo escreve. Alguém tem alguma ideia por que a gente se casa? Bom, já que tá todo mundo em silêncio aí, deixa eu ver. Obrigada, Vitória, que madraça maravilhosa. Não gosto desse nome. Pode ser mãe do coração. Ó, por que a gente se casa? A gente se casa para levar o outro pro céu. A minha primeira missão enquanto casada é levar meu marido pro céu, é ser via de santidade para ele. Por isso que a gente se casa aqui, né? Diz o Papa Francisco. O Marcos tá me mostrando aqui uma pergunta. Ah, eu tô vendo aqui, amor. Então, a gente casa assim pra que o outro seja feliz, pra fazer o outro feliz e pra ser feliz também, ué. Ninguém, né? Jesus fala que ele já quer trazer a felicidade a partir de agora. Então, a gente casa pra ser feliz sim, mas a gente não pode ter tirar de mente, né, o foco principal, que é ser canal de santidade para aquele que Deus escolheu para estar do meu lado. Alguém pergunta assim, eu e a minha amiga estamos encalhadas. Não fala assim, vocês estão num tempo de espera. Chegando nos 30, como proceder? Então, Tamiris, depois de amanhã a gente vai falar muito mais detalhadamente sobre o tempo de espera. Você topa esperar até lá pra gente falar mais detalhadamente sobre esse assunto? Né? Hoje a ideia é falar mesmo sobre a questão da identidade feminina. E aí eu trago o exemplo das mulheres. Assim, Jesus foi aquele que mais promoveu a dignidade da mulher. Pensa numa época em que a mulher não valia nada. Para você ter uma ideia, uma mulher que se tornasse viúva, ela ia para a sarjeta, ela era completamente desprezada, né? E Jesus foi quem exaltou a mulher, primeiro porque ele escolheu uma mulher para ser sua mãe. Ele quis vir como filho, né? E exaltou toda a dignidade humana a partir de Nossa Senhora. Por isso que eu até trouxe ela aqui, ó, né? Não pode sair do nosso lado. Nossa intercessora primeira. Então, Jesus, ele elevou a dignidade da mulher. E aí, gente, quando a gente encontra com Jesus, a nossa identidade feminina, ela é elevada ao patamar que ele deseja. É só a partir do momento em que eu tenho esse encontro com Deus, com Jesus, com a pessoa de Jesus, é que a minha identidade, ela é elevada ao tamanho que precisa. E aí você vai ver na palavra uma série de encontros que nos mostram isso. Então você pega lá Maria Madalena, pecadora, adúltera. Na hora que aqueles homens iam apedrejar, Jesus interviu por ela. E olha, Jesus era judeu, né? Ele poderia também pegar a pedra, mas Jesus, ele é o amor. Então, na experiência dela com aquele olhar de Jesus, porque a palavra vai dizer que a hora que os fariseus trouxeram ela, você imagina os fariseus trazendo essa mulher? Será que eles falaram assim, vem por favor aqui, senhora, que nós queremos te apresentar Jesus? Eu imagino os fariseus pegando essa mulher pelo cabelo, assim, sabe? Trazendo, porque ela foi pega em adultério. Ela estava já julgada e condenada à morte. E diz que naquela época, o primeiro a jogar a pedra era o pai e a mãe. Tamanha a vergonha de ter uma filha adúltera. Então aqueles fariseus trouxeram aquela mulher, muito provavelmente pelos cabelos,
jogaram ali no chão, porque a palavra também diz que Jesus se abaixa. E eu imagino que nessa hora que Jesus cruza o olhar dele com o olhar de Maria Madalena, quem já me viu falando um pouco sobre isso, né, já deve ter ouvido eu dizer isso, naquela hora ela se vê naquele olhar. Aquele olhar alcançou aquela mulher, né? Ao ponto de quando Jesus diz assim, então quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e vai saindo cada uma, né, cada um dos judeus, cada um daqueles que estavam ali para matar aquela mulher, Jesus olha para ela e fala assim, cadê os homens que te condenaram? Aí ela diz, ninguém me condenou. E ele diz, eu também não te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. E a experiência que Maria Madalena teve com Jesus foi tão avassaladora que ela não só não mais pecou, como caminhou com ele durante todo o tempo em que ele, né, esteve aqui conosco. E aí quando a palavra vai falar de quem estava diante da cruz, ela estava lá junto com Nossa Senhora de pé, diante daquele martírio, diante de toda aquela dor. A experiência dela foi tão profunda com a pessoa de Jesus, né, que a elevou, que a tirou da condição de pecado, que a fez sentir isso, mulher, filha amada de Deus, né? Tinha perdido a sua dignidade, tinha perdido a sua identidade. E aí Jesus vai lá e resgata essa identidade. Então, por que não tem como falar de tempo de espera antes de falar de identidade feminina? Por conta disso. O Marcos está me mostrando aqui, Cíntia, como descobrir a identidade. Marta, acho que você chegou um pouquinho depois. A nossa identidade primeiro, o meu nome, Jesus, né? Deus me deu um nome através dos meus pais. Ele me chama por esse nome, então eu tenho um nome. A outra coisa é que eu sou filha de Deus, amada por Ele. Isso está na palavra, né? Feita a imagem e semelhança dele. Mulher, terceira coisa, auxílio necessário, né, para a humanidade. Chamada a ser cristã, no meu caso católica, jovem sarada. E o meu estado de vida, esposa e chamada a ser mãe. Então essa é a nossa identidade, é o nosso nome, é o fato de sermos filha de Deus, de sermos mulher, de sermos, né, chamada a uma fé em específico e a um estado de vida específico. Então você coloca aí, qual que é o seu nome, Marta? Marta. Você é filha de Deus? Sim, chamada a ser filha de Deus e predileta por Ele, né? Chamada a ser mulher, auxílio necessário para a humanidade e para um homem, tirada do lado desse homem para ser companheira, nem maior nem menor, mas igual, né? Cristã, né? Chamada a uma fé em específico e a um estado de vida, né? Que mais aqui? Eu tenho 28 anos e, como sou uma pessoa reservada, não gosto de certos tipos de brincadeiras. Por isso, sou motivo de piada no meu trabalho pelos homens. Traduzindo, me chamam de sapatona. Puxa, Jéssica, de novo, eu disse lá no início, não importa o que as pessoas dizem, né? Santa Teresinha vai dizer assim, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. O que importa, Jéssica, é o que Deus pensa a seu respeito. É com isso que você tem que se preocupar. Porque agradando a Deus em primeiro lugar, você vai estar cumprindo, na verdade, aqui a sua missão, né? Então, aí é pedir, quando você diz assim, quis dizer uma brincadeira mundana, aí é pedir o discernimento, porque a gente tá no mundo, né? As pessoas também estão ali, quem tá ali no seu trabalho, está ali gritando, um desejo desesperado de conhecer a Deus. E talvez um padre, uma freira, né, um missionário não vai ter acesso a essa pessoa como você tem. Então você é chamada a ser esse canal de graça na vida dessas pessoas. E aí é pedir a Deus como que isso vai se proceder, né? Como é que isso vai se dar ali no seu dia a dia, né? Não adianta muitas vezes a gente abrir a Bíblia lá no meio do escritório e ficar pregando enlouquecidamente. Não. A Bíblia que essa pessoa vai tocar é a sua vida, é o seu testemunho vivo, né? Naquele lugar, tá bom? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Que mais? Mãe do coração, isso aí, Vitória corrigiu.
Boa Drasta, gostei desse nome. Via de santidade pro outro. Encalhada não, reservada, isso mesmo, Si. Que mais que tem aqui? E quando já passou dos 30, quem tá confirmada na live do tempo de espera? Opa, legal, Má. É isso aí, a gente vai hoje é quinta, no sábado, falar mais especificamente do tempo de espera. A Rô tá dizendo assim... Hã? Pergunta boa, Clara. Peraí, deixa eu chegar lá. A Rô tá dizendo assim, e para ser canal, se conhecer em Deus é essencial. Mas quando estamos na espera e há a cobrança daqueles que não entendem seu cuidado em se reservar. Rô, nós vamos falar disso também lá no sábado, tá? Mas aqui o mais importante é que você fique com o pensamento de Santa Teresinha, que diz assim, importa o que Deus pensa de mim, né? Fica com isso, independente daquilo que as pessoas dizem, importa o que Deus pensa de mim. A Su Souza está perguntando aqui sobre o feminismo na essência, que era diferente do que vemos hoje. Pois é, mas o que vemos hoje, né, é uma distorção daquilo que é o feminino, porque na hora em que a gente deseja ser igual ao homem, a gente menospreza aquilo que nós somos. E nós somos diferentes dos homens, não melhores nem piores, mas nós somos diferentes. Basta olhar para o nosso físico. Né? Digamos que a gente, né, existem as mulheres lá fisiculturistas, aí tá fora da curva, né? Um corpo de uma mulher, um corpo do homem são diferentes. A força física que um homem tem é muito maior do que a força física de uma mulher. Então, a gente tem sim diferenças e graças a Deus, né, que são coisas que vão caminhar juntas, são aquilo que eu tenho como fragilidade, o homem tem como fortaleza e vice-versa, né? Então, nós somos diferentes, não somos iguais, nem melhores nem piores, mas somos diferentes sim dos homens. Que mais? O Murilo disse assim, via de santidade, não de santificação, chamados a levar o outro para o céu, e não uma cruz que pesa na caminhada. É isso mesmo, de santidade, tem razão, né? Existem muitos santos, né? Tipo, você pega a Santa Rita, o marido dela foi via de santificação, né? Porque ele foi uma cruz na vida dela. Mas se você pega os pais de Santa Teresinha, eles foram via de santidade, né? Um levando o outro para Deus. É isso que nós precisamos ser um para o outro. Marta disse que é de Fortaleza. Que legal, Marta. Feliz por você estar aqui, viu? Que mais que a gente tem? Amor, você falou de uma pergunta Clara. Aí, da Clara. Cadê, Clara, sobre sua pergunta? Um tempo de espera. Aonde? Fala pra mim. Marcos tá me ajudando aqui. Clara, ela faz uma pergunta perguntando sobre dica de livro no tempo de espera. Dica de livro? Tem o meu que vai sair. Que vai se chamar De Repente 30 e Solteira. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui as lives. Mas tem sim alguns livros, depois eu posto aqui para vocês dicas de livros do tempo de espera. Um deles é o Encontro Glorioso, que para mim foi muito importante ler para entender algumas coisas a respeito desse tempo de espera. Cíntia, como descobrir a identidade além da oração. Marta, é isso, aquilo que eu coloquei. A identidade são uma série de gavetas, né, que a gente tem e que estão ali e dizem a nosso respeito. Quando essas gavetas estão bagunçadas, a nossa vida fica bagunçada, né? Então a nossa identidade é composta por essas gavetas, a gaveta de quem eu sou, enquanto o nome que eu tenho, do ser filha de Deus, imagem e semelhança de Deus, de ser mulher, né? No nosso caso, enquanto mulheres, de sermos chamadas a uma fé específica, no meu caso cristã, católica, jovem, sarada, e o meu estado de vida, né? Que é o matrimônio.
A Vicky tá perguntando, ver esse tempo de espera é difícil, mas Deus sustenta e te dá forças para seguir cada vez mais firme nessa caminhada, é verdade. Porque quando a gente tem esse encontro como a Maria Madalena teve, outras mulheres tiveram, Deus nos traz para o centro. Deus ressignifica a nossa espera a partir do momento desse nosso encontro, porque aí faz sentido, porque aquilo que são os planos, a própria palavra diz, né? Os planos de Deus são maiores do que os meus. Então, se o plano de Deus ainda está por vir, me resta esperar, né? E a gente vai falar um pouco no sábado sobre esperativa. Que mais? Cíntia, como você encontrou seu esposo? Isso daí eu vou contar lá no testemunho. Eu só vou dar uma dica. Quem foi que perguntou? Foi a Su? Su Souza? Isso. Eu encontrei o Marcos na Fundação Casa, na FEBEM, em missão. Nós dois estávamos lá em missão. Ainda bem que você falou que é missão, né? Que eu não era interno. Não, o Marcos não era interno. Ele estava comigo em missão, em chamados diferentes, mas estava lá comigo. Eu vou contar toda essa história aí do nosso encontro no domingo, na última live sobre esse assunto, de repente 30 e solteira. A Nanili está dizendo assim: o maior desafio nos dias atuais em um casamento é a mulher manter nessa identidade feminina, persistência e decisão diária. Verdade, porque é uma luta, né? Porque toda hora vem alguém de fora querendo nos roubar essas que são verdades na nossa vida, e a gente precisa mesmo lutar para continuar firmes ali na vontade de Deus. Que mais que a gente tem aqui? No seu tempo de espera teve algum auxílio? Esse livro, né, O Encontro Glorioso, ele fala bastante disso, e eu vou falar um pouco mais dele lá na live do sábado. O Renan tá dizendo aqui, eu escolhi esperar. É o nome de um livro, inclusive é um movimento, né? Tem uma hashtag forte aí no Insta chamado Eu Escolhi Esperar. É um bom livro também para isso. A Andressa falou também do Encontro Glorioso, né? A Sandrinha falou Cura da Alma Feminina, do Padre Zandoná, muito bom também. Que mais? E aí o Marcos está me lembrando aqui da importância, gente, de ter amigas de Deus, né, que nos acompanhem. Porque para viver esse tempo de resgate da identidade, né, feminina, eu contei muito com o apoio de duas amigas que oram comigo há anos, que é a Silmar e Denise, né? E elas me ajudaram nesse resgate. Até entrando um pouco na minha história, eu aconteceu uma situação de desequilíbrio financeiro quando eu tinha 19 anos, né? E eu perdi minha identidade ali. Eu ia contar isso lá na frente, mas eu acho que vale a pena entrar nisso aqui. Eu tinha 19 anos e meu pai quebrou financeiramente, né? Imagine eu, chego em casa, meu pai tá deitado na cama, dizendo: a gente vai morar debaixo da ponte, porque eu perdi tudo. Ele era viciado em jogo, né? Viciado em bebida alcoólica. E aí ele se endividou de tal maneira, assim, devendo para banco, para agiota, né? Que ligava lá em casa ameaçando a gente de morte. Uma loucura, assim, né? Que aconteceu na nossa vida. E ali eu fui... Deus me capacitou para poder tomar as rédeas daquela realidade financeira dentro da minha casa. Só que isso eu permiti que isso me fizesse dura. Porque imagina você, aos seus 19 anos, você achando que o provedor da sua casa tem o controle de tudo, né? Que sabe de tudo que tá rolando ali. E de repente ele diz que não, né? Então ali eu assumi o papel de chefe de família. Eu peguei o cartão do meu pai de crédito, eu quebrei. Eu peguei o cartão do banco e eu controlava as contas de casa. Eu fui no banco negociar com o gerente do banco e eu liguei para o agiota para negociar com o agiota. Imagina, uma menina de 19 anos fazendo isso.
Aí qual foi a consequência? Assim, hoje o que eu olho para trás, eu vejo que, olhando para trás, eu vejo que Deus me preparou para essa situação. Meu perfil, meu temperamento, não me permitiu deitar na cama com ele e chorar junto. Eu fui lá e tentei resolver a situação, né? Só que até aí foi vontade de Deus. Mas a parte que eu perdi o controle foi quando eu assumi de tal maneira aquilo pra minha vida que eu cheguei a fazer um voto íntimo. Você sabe o que é voto íntimo? É quando a gente faz uma jura numa situação de alguma emoção. Isso a psicologia explica, né? De alguma emoção ruim. Então, no momento de medo, de ira, de vergonha. E ali, diante daquela situação, eu disse assim, eu não vou depender de homem nenhum. E aí eu coloquei a meta da minha carreira como primeiro lugar na minha história. E tudo isso aqui, que era a minha identidade, né? Inclusive a feminilidade, que é algo que é um dom que Deus colocou em nós, mulheres, eu perdi. Né? Eu achava que para ter voz, por exemplo, na empresa em que eu trabalhava numa multinacional, eu tinha que ser dura, igual os homens são. E eu lembro que eu já tinha voltado para os caminhos de Deus, Senhor já tinha me encontrado, né, me reencontrado de novo, né, voltado para eu permitido que ele voltasse para minha vida. E uma amiga, inclusive do Jovens Sarados, ela falou assim para mim, falou: "Nossa, Cíntia, o seu jeito, né, até a forma como você anda é dura, você pisa duro, pesado, você parece um homem muitas vezes nas suas atitudes, né?" E aí eu comecei a refletir, né? E aí até entro na questão da cura, comecei a olhar para dentro, olhar para Deus e refletir a esse respeito. Porque eu me tornei uma pessoa tão dura que homem nenhum ia se aproximar de mim, homem de Deus nenhum ia se aproximar de mim. Os homens que se aproximaram de mim eram homens frágeis, né? Homens que não assumiam a posição de homens. Tanto que, por muitas vezes, nas DRs da vida, eu dizia assim, eu não sou sua mãe. Né? Porque cobrava de mim uma atitude que eles viram em mim, né? E aí quando a gente se perde na nossa identidade, a gente se perde completamente, porque os papéis se invertem, a gente assume papéis que não são nossos, abrimos mãos de papéis que são nossos e a desordem está instalada, né? Então foi necessário Deus voltar para a minha vida. Então, ao ponto de eu devolver o cartão pro meu pai, né, dele voltar a ser o pai, eu voltar a ser filha. E foi até interessante que no momento em que eu estive desempregada, eu pude experimentar isso, né, porque lá naquela ocasião eu disse, eu não vou depender de homem nenhum, especialmente financeiramente, porque meu pai, o provedor, havia quebrado, né? E eu fui pega de calças curtas, né? De surpresa. Então eu falei assim, meu pai, aquele que me gerou, aquele que me ama, quebrou e tá me deixando dessa forma na mão, quanto mais um outro homem que vier a ser meu marido. Essa era a minha concepção completamente equivocada, né? Então eu deixei a minha feminilidade de lado e perdi minha identidade. Foi necessário o Senhor entrar completamente nessa minha história para voltar ao trilho, né? Tudo aquilo que ele tinha para mim. Que mais? Tem uma pergunta aqui. O voto íntimo tem como ser desfeito? Sim, lógico. O voto íntimo, uma vez eu vi eu não sou psicóloga, tá, gente? O que eu tô dizendo aqui é o que eu aprendi, especialmente com a minha psicóloga. E ela disse assim que o voto íntimo é como um vírus, né, de um computador, por exemplo, que ele bota em pane mesmo todo o sistema. Então, por exemplo, talvez a pessoa diga assim, eu tive uns problemas com meu pai na juventude, né, e eu lá atrás, né, a pessoa não tem consciência disso, mas ela disse, sei lá, no momento de ira, ela disse, pai, eu te odeio. E aquilo ficou ali, no subconsciente da pessoa, né?
E aí, ao longo dos anos, conforme vão passando os anos, ela até entende a atitude do pai dela, ela entende que aquilo foi num momento difícil para ele, ela entende que ele deu aquilo que ele tinha, porque talvez não foi amado na sua juventude, nananã. Ela entende tudo isso, mas aquele vírus tá aqui, ó, no subconsciente, e essa pessoa não consegue, por exemplo, abraçar o pai, não consegue beijar o pai no rosto, né? Não consegue amar o pai, porque existe um negócio lá no subconsciente. Mas aí Deus nos ajuda, né? Nos processos de cura interior, não necessariamente precisa ser revelado, talvez nem venha a consciência, mas Deus tem o poder de curar todas as coisas, e quando a gente se abre a essa cura, Ele realiza, né? Muitas vezes... Cura, gente, tô entrando no tema de amanhã, mas cura é pra vida toda, não vai ter, diz o Padre Léo, dizia o Padre Léo que 10 minutos depois da nossa morte a gente vai tá ainda recebendo cura interior, porque é pra vida toda, né? Então, nem sempre precisa vir a nossa consciência. A gente pode, Deus pode curar, mesmo que inconscientemente, mas quando vem a consciência fica mais simples, né? Eu lembrei desse dia, num dia lá quando eu falei que eu disse, eu não quero depender de homem nenhum. Eu lembro exatamente desse dia, e eu lembrei lá atrás, quando eu comecei esse processo quando Deus começou na minha vida esse processo de resgate. Então foi mais fácil, obviamente. Até trazendo aqui uma outra situação, um caso que essa minha psicóloga contou. Ela disse que atendeu uma moça que já beirava os 40 anos, aí meninas dos 40, dos 30 que não casaram. Atenção a esse processo de cura interior. Ela atendia em consultório uma moça que já tinha, sei lá, terceiro relacionamento, que às vésperas do casamento ela rompia, não conseguia casar, rompia o relacionamento. E aí elas foram em terapia tentar buscar lá a ponta desse novelo do porquê que essa moça chegava lá nas vésperas do casamento e não casava. E aí elas, em terapia, a moça lembrou. Ela lembrou que quando ela tinha uns 14 anos, mais ou menos, ela morava numa cidade do interior e ela tinha um namoradinho naquela cidade. E aí o namorado mudou de cidade e eles tiveram que romper aquele relacionamento. E ela lembrou dela dizendo pra ele: eu não vou casar com homem nenhum, eu vou te esperar. E olha que loucura, né? E depois ela até falou, gente, que foi, amor? Eu levei isso aqui. Hã? Lê. Eu vou ler já. Tá aqui, né? Da H. Tá. Aí ela falou assim, que lembrou dessa situação, né? E olha que loucura, o rapaz já devia ter casado, tá com filhos, e ela tinha feito um voto íntimo lá na juventude e que impedia ela de dar passos, né? Então, meninas e meninos que aqui estão, os retiros de cura interior são necessários. Não só os retiros, mas a tua abertura diária ao novo de Deus, à cura de Deus, porque essa coisa de Gabriela não cabe aqui, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Isso não cabe para nós, principalmente cristãs, né? Então, é necessário pedir a Deus por misericórdia que dê a mão para nós, caminhe conosco na nossa história para encontrar possíveis travas que impedem da gente dar passos na direção da vontade de Deus. Amanda, né? G. Amanda, JS tá dizendo assim: tenho 30 anos e desde o fim do meu relacionamento com o pai do meu filho, não consigo me relacionar com ninguém. E de uns anos pra cá não me interesso por ninguém. O que você me aconselharia? Amanda, procura a tua cura interior,
procura, talvez seja até necessário um apoio de um psicólogo. E aqui eu faço um parênteses, né? Durante muitos anos, até por aquela minha maneira rígida de ser, dura de ser, eu achava que psicólogo era só pra gente ir louca. Eu falava assim, que mané psicólogo, vai lavar louça que passa. Não. Né? A gente precisa, são profissionais da alma, da psique, que vão nos ajudar a identificar possíveis travas que impedem a gente de dar passos na direção da vontade de Deus, né? Então, quando você une um profissional da psique, preferencialmente que compartilhem, né? Eu tô vendo que você é jovem sarada, preferencialmente que compartilhem da nossa fé. Eu tive a graça de ter uma psicóloga cristã. E então quando você une, né, porque nós somos três, nós somos imagem e semelhança de Deus, 3 em 1, nós somos corpo, né, a alma, o espírito e a psique. Então essas 3 coisas precisam andar em conformidade. Por exemplo, se você tá com uma dor muito grande no estômago, dificilmente você vai ter disposição para orar. Então, uma dimensão do nosso ser interfere na outra, né? Então, dificilmente quando eu tô com uma questão na psique, eu vou dar passos na direção do Senhor. Então, é necessário que essas 3 dimensões, né? O corpo, o espírito e a mente, eles caminhem juntos. E aí a gente pode lançar a mão de profissionais, né? Que nos ajudem nesse sentido. Aninha, cara, eu louvo a Deus por ter me apresentado você. Quanto eu aprendo contigo. Saudade de você, Ana. Fica firme aí, minha filha, viu? Não desanima não, que Deus tem o melhor para sua vida. Não esquece disso nunca. Gente, para finalizar, a gente já tá aqui, né, quase 1 hora. Eu queria fechar dizendo que a identidade feminina é o primeiro passo para que a gente caminhe em direção à vontade de Deus. Não dá para viver um tempo de espera se você não sabe quem você é, porque senão a gente se perde. Quantas meninas eu vi saindo da vontade de Deus, procurando longe de Deus aquele que Deus teria para ela, e não vai encontrar, meu bem, não vai encontrar, porque se perdeu, esqueceu que é filha amada de Deus e que Deus tem o melhor para você, entende? Então, assim, ter clareza da nossa identidade é o passo primeiro para que a vontade de Deus se realize, porque se eu esqueço que eu sou filha amada de Deus, eu canso de esperar nele, né? Porque eu acho que ele se esqueceu de mim, e a palavra vai dizer: qual a mãe esquece do seu filho? E se esquecer, Deus jamais vai esquecer do seu filho, né? Da sua filha. Então, quando eu me perco e quando eu esqueço que sou filha amada de Deus, feita a imagem e semelhança dele, eu canso de esperar e vou embora, né? Vou embora da vontade de Deus e muitas vezes vou colher os frutos podres da minha escolha. É esse o último recado que eu queria, que se você chegou agora ou se você tá aqui na live, mas você não assimilou ou tava fazendo outra coisa ao mesmo tempo, gente, se você tiver essa consciência, já valeu a noite de hoje pra mim, que tenha consciência de quem você é aos olhos de Deus. Porque se você perdeu, eu vou repetir para que você não esqueça. Se você esquecer que você é filha amada de Deus, o mundo vai te enganar. E vai te mostrar lá fora alguém que não está nos planos de Deus para você. Porque quando eu estava longe da vontade de Deus, porque eu cansei de esperar em Deus, apareceram várias possíveis pessoas. Mas quando eu voltei para Deus e quando eu entendi e tive essa consciência de que eu sou filha amada de Deus, os meus anos de espera foram duros, sim. Mas eu decidi que eu não queria um homem bom, eu queria um homem de Deus para minha vida. Porque um homem de Deus na minha vida iria agradar primeiro a Deus e, consequentemente, iria me fazer feliz. Você entende isso? Às vezes, na ânsia de viver esse relacionamento, a gente se esquece do primordial, de quem somos. Somos filhas amadas de Deus.
E Deus nos ama e Ele não é homem para mentir. Se você já sabe que a sua vocação é o matrimônio, ela vai se realizar. Então eu quero finalizar com uma palavra que está em Abacuque. Se você tiver a Bíblia aí, por favor, pega a sua Bíblia, que está em Abacuque. Aí eu até conto um parênteses aqui. Esse versículo foi o versículo que eu e o Marcos escolhemos para colocar no nosso convite de noivado. E aí o menino que fez o convite falou assim: nossa, você reza, hein, menina? Porque olha, um versículo de Abacuque, quem lê Abacuque, né? Eu falei: filho, essa foi uma hora de desespero, né? Sabe aquela roleta russa que você fala assim: fala Jesus comigo? Eu detesto fazer isso, tá? Mas na hora do desespero foi: fala Jesus comigo sobre o meu tempo de espera. E eu abri nesse versículo, Abacuque 2, que diz assim: porque ainda há uma visão para um termo fixado.